Fala galera, beleza? Vamos continuar aqui estudando energia, né? A gente já falou sobre trabalho, falou sobre energia mecânica, falou sobre o teorema da energia cinética, né? O teorema da energia-trabalho. E vamos falar agora sobre um caso especial que é muito importante na resolução de exercícios, que é o sistema conservativo. O que é um sistema conservativo? É um sistema que a energia mecânica ela não vai se alterar, tá? Ela, ao longo de todo o estudo desse sistema que a gente vai estudar, a energia mecânica não vai nem aumentar, nem vai diminuir, em nenhum instante, tá? Não basta em dois momentos ter a mesma energia mecânica. Entre esses dois momentos, a energia mecânica não pode variar. E isso acontece quando as forças que vão realizar trabalho, né, elas são forças conservativas. O que é uma força conservativa? É aquela força que não importa qual é a trajetória que ela vai provocar no objeto ao acelerar ele, né, que ela vai ter sempre o mesmo trabalho, depende apenas do deslocamento, né, do vetor deslocamento, da linha reta entre o ponto que ele saiu até o ponto que ele chegou. Para a gente aqui no ensino médio, 99% das vezes vai ser uma força gravitacional, como exemplo a força-peso, uma força elástica ou uma força elétrica, tudo bem? Bom, e aí o sistema conservativo nem sempre vai aparecer para a gente escrito como sistema conservativo. Pode aparecer também assim, desprezar atritos, desprezar efeitos dissipativos, desprezar resistências. Tudo isso ele quer que você entenda, que você perceba que é um sistema conservativo. E olha que ferramenta boa, olha só, aqui no exemplo 1. O objeto abaixo foi abandonado. Determine sua velocidade quando o objeto tocar no solo. Desprezar atritos. Então, olha só. Tem um objeto de 3 kg que ele foi abandonado a uma altura de 45 metros do solo, né? E eu quero saber qual vai ser a velocidade dele quando ele encostar no solo. Bom, se eu estou desprezando atrito, né, não vai ter nenhuma força atuando nesse bloco, senão a própria força-peso. Então isso aqui é um sistema conservativo. Então eu posso falar o quê? Ó? Eu posso falar que aqui no ponto, que ele estava lá em cima, que eu vou chamar de ponto A, ele vai ter uma determinada energia mecânica. E essa energia mecânica tem que ser constante. Então, durante toda a queda, a energia mecânica não vai variar, inclusive no ponto B. Quando ele tocar no ponto B, ele vai ter a mesma energia mecânica que ele tinha no ponto A. Então, com essa equação aqui, a gente vai resolver isso aqui muito fácil. A gente não precisa ficar pensando em queda livre aqui, olha só. Qual é a energia mecânica de um corpo? É a soma da energia cinética com as energias potenciais. Aqui em relação ao ponto B, né, ele vai ter a energia cinética? Não vai ter porque ele estava em repouso, ele foi abandonado, né? E ele vai ter energia potencial? Sim, ele vai ter energia potencial gravitacional, porque ele tem uma altura em relação ao ponto B. Ele vai ter algum outro tipo de energia potencial? Não, né? Porque não tem um elástico, não tem uma carga elétrica, então é apenas energia potencial gravitacional que ele vai ter ali. Então, olha só, no ponto A, ele vai ter energia cinética do ponto A, mais energia potencial gravitacional do ponto A. Lembrando que essa energia cinética ela vai ser zero porque ele foi abandonado, né? E abandonado significa velocidade inicial zero. Bom, no ponto B, né, ele vai ter a energia cinética dele mais as energias potenciais. Só que no ponto B, o que vai acontecer aqui? Ó? Ele não vai ter nenhuma energia potencial, porque a altura vai ser zero. Então a energia potencial gravitacional vai ser zero. Não tem nenhuma mola, não tem nenhum elástico, então não tem energia potencial elástica. Então, essencialmente, essa questão está falando que a energia potencial gravitacional do ponto A ela vai ser transformada em energia cinética para o bloco no ponto B. Né? E quem é que vai transformar essa energia? Vai ser o trabalho das forças que estão atuando no bloco ali. No caso, vai ser o trabalho da força-peso. Mas a gente não precisa pensar nisso agora. Vamos pensar apenas aqui na energia potencial gravitacional do ponto A, que é a massa vezes a aceleração gravitacional vezes a altura. Ela vai ser igual à energia cinética no ponto B, que vai ser a massa vezes a velocidade no ponto B ao quadrado dividido por 2. Tá vendo que a massa aparece nos dois lados aí? Então a gente pode cortar, ó. Vamos cortar a massa. Né? Corta a massa, corta a massa. A aceleração gravitacional, vamos fingir que está na Terra no nível do mar. Então aproxima para 10. Qual é a altura? 45. Né? Então isso vai ser igual à velocidade do corpo no ponto B ao quadrado, dividido por 2. Né?
Quanto que é 10 vezes 45? Vai dar, ó, 450, né? Vezes o 2, que está aqui, vou passar para lá multiplicando, vai dar a velocidade no ponto B ao quadrado, né? Então, 450 vezes 2 vai dar 900, igual a velocidade no ponto B ao quadrado. Pega o quadrado que ficaria aqui e passa para o outro lado, vamos achar a raiz dele. Isso aqui vai dar quanto? Ó, raiz de 900, 30 metros por segundo. Então, essa vai ser a velocidade que esse objeto vai ter quando ele tocar no solo, tranquilo? Bom, vamos continuar fazendo aqui outro exemplo, né? Exemplo 2. Né? Determine a velocidade do bloco ao tocar no solo. E é a mesma situação. A gente continua tendo um sistema conservativo porque, novamente, eu falei que é para desprezar o atrito. A única diferença é que aqui, olha, você vai ter uma trajetória diferente, né? Você vai ter, ó, o bloco ele está sendo arremessado no lançamento oblíquo, né, e vai andando até cair no chão. Né? E aí você pode falar que aqui, nesse ponto inicial, no ponto A, ele vai ter uma energia mecânica e no ponto B ele vai ter uma energia mecânica igual, porque é um sistema conservativo. Então, novamente, ó, energia mecânica no ponto A vai ser igual a energia mecânica no ponto B. Qual é a energia mecânica no ponto A? Energia cinética mais energias potenciais. Qual é a energia potencial que ele vai ter ali? Apenas gravitacional. Então, energia potencial gravitacional do ponto A vai ser igual à energia mecânica do ponto B, que é a energia cinética do ponto B mais as energias potenciais do ponto B. Né? Vamos lá. No ponto A, o que a gente vai ter aqui? Ó? Energia cinética, massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Mais energia potencial gravitacional do ponto A, né? Massa vezes gravidade, vamos aproximar para 10, né? Vamos fingir que está no nível do mar na Terra, vezes a altura, 3,75. Né? E isso vai ser igual à energia, né, mecânica do ponto B. Só que a energia cinética no ponto B, ela vai ser vai ter um valor, né? Mas a energia potencial gravitacional do ponto B vai ser zero, porque a altura vai ser zero quando ele tocar no solo, né? E não tem nenhuma mola, nada do tipo, então só igualar a energia cinética do ponto B, que vai ser a massa vezes a velocidade no ponto B ao quadrado, dividido por 2. Aí a gente resolve essa equação. Vou resolver aqui do lado, ó, por causa do espaço. Então, vamos lá. 5 ao quadrado vai dar 25. Esse 8 eu vou cortar com 2, né? 8 dividido por 2 vai dar 4. Então vai ficar 4 vezes 25. 4 vezes 25 vai dar 100. Mais, ó, 10 vezes 3,75, né? Vai dar 37,5. 37,5 vezes 8 vai dar 300. Tá? Então, ó, 300 igual, vamos cortar aqui, o 8 com 2 vai dar 4, né? Então vai ficar igual a 4 velocidade B ao quadrado, né? 100 mais 300 vai dar, ó, 400 igual a 4VB ao quadrado. 400 dividido por 4 vai dar 100. Aí o quadrado que estava aqui, vou passar para o outro lado, vai como raiz. Qual é a raiz de 100? A raiz quadrada de 100 vai dar 10 metros por segundo. Tranquilo? Bom, então novamente a gente consegue resolver uma questão bem simples, né? Quer dizer, uma questão que parece complicada de uma forma bem simples. Bom, exemplo 3. No exemplo 3, a gente vai ter uma situação que ela assusta à primeira vista ou acha que vai dar muito trabalho. Só que a gente tem que lembrar que a energia potencial é uma energia que depende da posição, né? Então a gente pode adotar uma referência ao nosso bel prazer, entende? Assim como a velocidade. Então olha só, determine a velocidade do carrinho ao passar pelo ponto C, né? Desprezando atrito. Então novamente é uma situação que a gente tem um sistema conservativo. Então olha, a energia potencial, né, que a gente vai ter no ponto A, a energia potencial gravitacional, ela vai ser transferida para a energia cinética, conforme esse carrinho for caindo. Ele vai caindo, vai pegando essa energia potencial gravitacional, transformando em energia cinética, né, através do trabalho da força-peso,
ele vai caindo, chega aqui no ponto B, né? Ele vai ter transformado grande parte dessa energia potencial gravitacional em energia cinética, depois ele começa a subir, né? Diminuindo a velocidade, porque a energia cinética vai sendo transformada em altura, em energia potencial gravitacional, até passar no ponto C. Só que como a questão ela quer saber apenas da relação do ponto A e do ponto C, né? A gente pode falar isso aqui, ó. A energia mecânica do ponto A é igual à energia mecânica do ponto C, né? Se a gente pegar como ponto de referência o chão, o ponto A vai ter altura e o ponto C também vai ter altura. Então os dois vão ter energia potencial gravitacional. Mas se a gente fizer isso aqui, ó, se a gente pegar como ponto de referência essa altura aqui, ó, a altura que o ponto C vai estar, né? Se a gente pegar esse ponto como referência, o ponto C não vai ter altura. E o ponto A, ele vai ter uma altura de quanto? Ó, vai ter uma altura de 2 metros menos 0,2 de 1,8 metros. Isso vai facilitar a nossa conta, olha só. Energia mecânica no ponto A vai ser energia cinética do ponto A mais energia potencial gravitacional do ponto A. Energia mecânica no ponto C, energia cinética do ponto C mais energia potencial gravitacional do ponto C. Se a gente colocasse como ponto de referência apenas o chão, né, o ponto C teria energia potencial gravitacional. Então a conta seria mais complicada. Mas como a gente bota, quando a gente coloca, né, o ponto de referência, essa linha aqui, né, a 0,2 metros de altura, a energia potencial gravitacional do ponto C vai ser nula, não vai ter. Então a conta fica mais simples. Então vamos lá, com a energia cinética no ponto A vai ser zero, porque olha, ele está em repouso, né? Então cortei aqui. Então olha só, a energia potencial gravitacional do ponto A vai ser a massa dele, que eu não falei qual era a massa, né? Vezes a gravidade. Qual vai ser a gravidade? Vamos aproximar para 10. Vezes a altura, 1,8. Qual vai ser a energia cinética no ponto C? Massa vezes a velocidade no ponto C ao quadrado, dividido por 2. Dá para fazer assim a massa? Dá. Nesse caso sim, porque a gente pode cortar aqui o M, ó. Vamos cortar o M. Está aparecendo dos dois lados, vai ser a mesma massa, né? Ela não vai mudar. E aí, o que eu vou ter aqui, ó? 10 vezes 1,8 vai dar 18, igual a velocidade no ponto C ao quadrado, dividido por 2. Passo 2 para o outro lado, 18 vezes 2 vai dar, ó, 36, igual a velocidade no ponto C ao quadrado. Passo o quadrado para o outro lado, ele vai como raiz. Qual é a raiz de 36? 6 metros por segundo, né? E a gente consegue descobrir qual é a velocidade que esse carrinho vai ter quando ele passa no ponto C. Bom, essa é a resposta, mas a gente poderia também fazer uma análise qualitativa apenas aqui no ponto B, ó. No ponto B, a velocidade do carrinho vai ser maior ou menor do que 6 metros por segundo? Ela vai ser maior, né? Porque como ele vai estar mais embaixo, ele vai ter transformado mais energia potencial em energia cinética. Então, ó, a velocidade que você tem do ponto B, você pode afirmar que vai ser maior do que a velocidade no ponto C, né? Tranquilo? Então, vamos continuar aí, ó. A última questão que a gente vai fazer, o exemplo 4. Né? No exemplo 4, a gente vai trabalhar com outro tipo de energia potencial elástica, olha só. Determine a máxima deformação que a mola sofrerá após a colisão com o carrinho, desprezando atrito, então, sistema conservativo. O que vai acontecer aqui, ó? O carrinho está vindo, né, a 10 metros por segundo, o carrinho tem 2 kg, ele vai bater na mola. Conforme ele vai batendo na mola, o que vai acontecendo? A mola vai freando ele até parar. Depois a mola vai empurrar ele de volta. É isso que vai acontecer. Só que a questão ela quer saber o máximo, né, que esse carrinho consegue comprimir a mola. Né? Ele quer saber qual é a deformação que essa mola vai ter, a deformação X. Isso vai acontecer quando? Quando o carrinho ele empurrar o máximo possível. E ele vai empurrar o máximo possível quando ele estiver parando. Não é? Ou seja, é uma questão que a gente vai poder transformar a energia que ele tinha em A, que era energia cinética, em energia potencial elástica no ponto B. Quando ele transformar toda a energia que ele tem aqui por causa da velocidade em energia aqui por causa da deformação da mola, vai ser a máxima deformação. Então a gente pode falar isso daqui, ó. A energia mecânica no ponto A tem que ser igual à energia mecânica no ponto B. Né? Qual é a energia mecânica no ponto A? Energia cinética do ponto A mais energias potenciais do ponto A. Já no ponto B,
vai ser a energia cinética do ponto B mais energias potenciais do ponto B, que vai ser o quê? Energia potencial elástica apenas, né? Tá vendo que não muda a altura? Então, nenhum deles vai ter diferença em relação à energia potencial gravitacional, né? Então, olha só, lembrando que o ponto B é esse ponto que ele vai ter a máxima deformação. Então, vamos cortar aqui primeiro as energias potenciais do ponto A e vamos cortar a energia cinética no ponto B, porque ele vai estar parando no ponto B, né? Qual é a energia cinética do ponto A? Vai ser, ó, a massa, 2, vezes a velocidade, 10 ao quadrado, dividido por 2. Igual a energia potencial elástica, né? Essa aqui a gente não usa um tempinho, eu vou botar a fórmula aqui em cima para vocês lembrarem. Energia potencial elástica, kx ao quadrado dividido por 2. Então vamos lá. Qual é a constante elástica? 50 newtons por metro. Vezes a deformação ao quadrado dividido por 2, né? Aqui a gente pode cortar tanto esse 2 com esse, ou esse 2 aqui com esse. Vamos cortar dessa forma aqui. Aí vai ficar, ó, 10 ao quadrado, 100. 100 vezes 2, 200. Igual a 50 vezes x ao quadrado. Né? Aí, ó, 200 dividido por 50 vai ser igual a x ao quadrado. Quanto que é 200 dividido por 50? Corta aqui o zero. 20 dividido por 5 vai dar 4. Então, 4 vai ser igual a x ao quadrado. Passa o quadrado para o outro lado, vai ficar assim, ó, raiz de 4 igual a x, que vai dar 2 metros. Então, esse carrinho consegue deformar essa mola em 2 metros, tudo bem? Bom, então, sistema conservativo basicamente é isso. Agora a gente vai estudar a dissipação de energia, tá?